Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores secretários, senhores representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, senhoras e senhores vereadores, autoridades que estão hoje conosco, famalicenses, uma palavra especial às corporações de bombeiros que estão aqui hoje, como é habitual, presentes conosco. Nós hoje, 25 de abril de 2018, assinalamos os 44 anos passados sobre a Revolução que instalou ou contribuiu decisivamente para a instauração de um regime livre e democrático em Portugal. Esta sessão solene não é uma simples comemoração de uma efeméride, pese embora seja sempre a intenção, nestes momentos, de todos relembrarmos a chamada Manhã Libertadora que resgatou o país de um regime autoritário que nos governou durante décadas. É verdade que devemos manter bem presente na nossa memória as circunstâncias históricas que influenciaram esse ato libertador. É muito relevante percebermos o que é que se pretendeu com esse exercício revoltoso que trouxe a Portugal condições que o país não tinha, não só do ponto de vista do exercício democrático, da liberdade, como há pouco referi, mas também ao nível do desenvolvimento social e económico do país. É fundamental que estas circunstâncias históricas se mantenham na agenda, que sejam do nosso conhecimento, que não sejam apagadas pela erosão do tempo, que o decurso dos anos não contribua para que essas circunstâncias concretas desapareçam, não só pelo quanto foi positivo o acontecimento, não só pelo quanto era negativo o passado, mas muito particularmente pelo caráter heroico daqueles que corporizaram uma vontade nacional e que assumiram a liderança e foram os protagonistas desse mesmo momento libertador. Mas é não menos importante que, acima de tudo, possamos absorver e tenhamos o cuidado de interpretar o significado, o sentido, o simbolismo desse mesmo momento. O que se quis, nessa altura, foi, de facto, ser a voz de uma nação, porque a Revolução foi executada por um conjunto de pessoas que assumiram essa tarefa, mas foi uma revolução partilhada, foi uma revolução que foi objeto de comunhão do universo dos portugueses. Não foi um capricho de algumas pessoas, não foi um ato isolado de uma quantidade de forças militares, foi, obviamente, o resultado da vocação e do sentimento de uma nação que é Portugal. E este significado parece-me, obviamente, importante porque nos permite concluir que a força da democracia não está nas instituições, não está nos governantes, mas está nos governados, está na sociedade civil, está nos portugueses. E é esta mesma força que nós devemos evocar nesta data, nesta solenidade, e que devemos todos, sem exceção, fazer um exercício ano após ano, eu diria até dia a dia, acerca daquilo que vai acontecer no nosso país e da avaliação que temos que sempre fazer para podermos perceber se os tais desígnios de abril foram ou não cumpridos, os chamados 3Ds, o D da descolonização, o D do desenvolvimento, o D da democratização. E hoje, quando a esmagadora maioria dos portugueses já viveram mais anos depois da instauração da democracia do que tinham vivido antes da instauração da democracia, é a minha convicção de que a nossa análise sobre este fenómeno também deve acompanhar a evolução desse tempo. Repito, não com o objetivo de esconder os atos heroicos que foram
aí praticados, não com o objetivo de camuflar o quanto foi negativo o regime que foi derrubado nessa mesma manhã libertadora, mas com o propósito de saber interpretar o caráter evolutivo que esta matéria deve revestir. A liberdade conquista-se todos os dias. A democracia afirma-se de forma permanente. E se é verdade que houve momentos como este que deram contributos muito importantes, houve outros que também são efemérides, também já aqui trouxemos, dos meses e anos subsequentes, que também eles ajudaram na consolidação desse mesmo processo democrático. Mas, acima de tudo, é importante que nós possamos perceber se, por um lado, as instituições não se demitem das suas tarefas e, por outro lado, se a sociedade não está distraída em relação às suas incumbências. Porque foi muito o somatório destas duas circunstâncias que fez com que, durante décadas, o país vivesse um regime opressor. E foi particularmente porque a sociedade se concentrou e se focou que, em 25 de abril de 1974, houve este momento libertador. E será que hoje, 44 anos depois, a nossa sociedade está focada, está concentrada ou, pelo contrário, está distraída? E será que as nossas instituições, os nossos governantes, os diferentes níveis da governação, desde o nacional ao local, estão focados também eles? Ou se demitem das suas tarefas e das suas responsabilidades? Quero convosco partilhar uma reflexão que diariamente tenho feito e que tenha em mim proporcionado a necessidade de aprofundar esta mesma avaliação de circunstâncias. É a minha convicção que, ao longo dos anos, os sucessivos governos se afastam cada vez mais dos governados. A instância nacional da governação está cada vez mais ausente, demite-se cada vez mais das suas funções de governar. E a circunstância que aqui partilho convosco não é uma circunstância conjuntural de um governo qualquer, nem sequer me refiro de uma forma muito particular ao atual. Refiro-me de uma forma que para mim é mais preocupante, porque é um sinal de uma tendência. Há uma curva ascendente ao nível da demissão governativa no que diz respeito à relação com a nossa comunidade. E essa demissão da governação nacional vê-se em várias áreas. Eu elejo 3 dessas áreas: a área social, a área do desporto e a área da cultura. São 3 áreas onde sucessivamente os nossos governos se vão afastando cada vez mais das populações. E este afastamento, que é um afastamento que eu não me atrevo a dizer que é intencional, que é fruto de uma análise previamente definida, mas é quase que um abandono de algumas áreas da governação. Estas 3 áreas têm sido literalmente abandonadas pela instância nacional. Eu pergunto, quais são as intervenções concretas dos governos de Portugal nestas matérias? No desporto, na cultura, na área social. Ao longo dos últimos 44 anos, façamos um exercício para perceber o que é que os governos foram fazendo nestas matérias. E a conclusão a que chegamos, infelizmente, é de que, ao longo desse tal percurso, a participação da instância nacional da governação foi diminuindo, foi reduzindo o seu envolvimento, foi aumentando o seu afastamento em relação à sociedade. O que recentemente se tem falado acerca dos agentes culturais, os apoios à cultura são praticamente inexistentes. Olhemos para o caso concreto do nosso município, razão pela qual, em primeira instância, também aqui estamos. O apoio para a cultura é 0. Não há um único euro investido na cultura no concelho de Famalicão. E Famalicão não é o único concelho do país onde não tem investimentos na cultura. Infelizmente, a esmagadora maioria dos concelhos deste país também não tem investimentos nacionais na cultura. As instituições, as associações
que se dedicam a esta atividade também têm cada vez menos oportunidades de obter algum tipo de financiamento. Cá está uma evidência do afastamento entre a instância nacional da governação e a nossa comunidade. Mas façamos o mesmo exercício para o desporto. Quais são os apoios ao fomento desportivo no concelho de Famalicão? Quais são as intervenções nacionais na promoção do desporto no concelho de Famalicão? E a resposta a que chegamos é exatamente a mesma que encontramos para a área da cultura. E já agora a área social, uma área onde mais recentemente tivemos também novidades menos positivas no nosso concelho. Ao longo dos anos, a instância nacional da governação afasta-se da intervenção social nas populações, afasta-se de uma dimensão também ela assistencialista que é necessária, mas mais do que ser assistencialista, é uma dimensão de provimento de soluções do ponto de vista social. E qual é a consequência destes afastamentos? A consequência é a transferência de competências para outros níveis da governação? Não. Não houve delegação de competências nestas matérias da instância nacional para as instâncias locais. Os municípios e as freguesias não receberam competências nesta matéria. Muito menos houve o tal envelope financeiro que acompanhasse essa mesma transferência de competências. O que nós temos é um abandono destas competências, como se elas fossem autênticas res núleos, que fossem suscetíveis de apropriação. Ficaram no ar, ficaram ao Deus dará, se me permitem usar esta expressão, porque alguém se afastou do seu exercício, mas esse alguém também não teve o cuidado de entregar o exercício a outrem. O que tem acontecido é que as instâncias locais têm ocupado essa posição. E a palavra é esta, têm ocupado essa posição. Ninguém lhes transferiu essa tarefa. Ninguém lhes encarregou dessa missão. Foram as instâncias locais, os municípios e as freguesias, com uma palavra especial, obviamente, para as freguesias, que, conscientes do seu enraizamento comunitário e local, obviamente perceberam que essas competências não podiam ficar num estado de abandono em que se encontraram. Então viram-se na contingência de as assumir. São as tais competências fácticas. Ninguém as deu a ninguém. Ninguém as transferiu a ninguém. Só que, de facto, as instâncias locais vêem-se na contingência de as assumir. Porque se não as assumissem, todos nós, autarcas, bem sabíamos das consequências devastadoras, em muitas circunstâncias, para a nossa comunidade. Vejam o caso concreto da área social. Ano após ano, as autarquias têm aumentado a sua presença neste setor. Ninguém lhes pediu que elas o fizessem. Ninguém deu condições para que elas o assumissem. Mas elas fazem-no conscientes de que estamos a falar de áreas que estão a ser objetivamente abandonadas pelo nível nacional da governação. E isto é preocupante. E isto revela desfazamento entre as instituições governativas e a nossa comunidade. E não foi isto que nós quisemos que acontecesse há 44 anos atrás. Não foi para isto que aconteceu a tal manhã libertadora. Não é isto que, ao longo destes 44 anos, os cultores da democracia, os promotores da liberdade democrática, têm querido que aconteça. Mas é importante que façamos esta análise. E já agora, quanto ao segundo aspecto, será que a sociedade está distraída ou está focada e concentrada? Também, lamentavelmente, a sociedade tem estado distraída. Nós vivemos hoje num contexto de liberdade, uma democracia assente em partidos políticos, uma sociedade civil que tem instrumentos, se quiser, para ser atuante. Há a possibilidade de intervenção cívica. A intervenção não é meramente política ou partidária. Nada impede que um cidadão ou um grupo de cidadãos se organizem para promover a intervenção cívica que tenha como propósito alertar, assinalar, evidenciar estas circunstâncias. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é uma sociedade que se acomoda, uma sociedade, lá está, que está distraída, que ignora, muitas vezes, este tipo de circunstâncias, que acha que o devir temporal, as circunstâncias, o simples percurso do tempo vai trazer os resultados e as soluções. Pois bem, infelizmente,
não tem trazido. Infelizmente, ao longo dos anos, nós temos assistido a um perigoso afastamento entre quem governa e quem é governado. Mas a responsabilidade deste afastamento não é só dos governantes. Não caiamos na tentação de apontar o dedo a quem governa e dizer: vocês afastaram-se de nós. É verdade que quem governa se tem afastado de quem é governado, mas também é verdade que os governados se afastaram ao longo destes 44 anos do seu envolvimento no processo governativo. E também não pensemos que cada um de nós pouco ou nada pode fazer para mudar o estado da situação. Pois bem, cada um de nós pode fazer, e muito, de forma individual e coletiva, para que este estado de situação seja alterado, mude e evolua positivamente como nós desejamos. É esta reflexão que eu desejo partilhar convosco. Dizermos que o que aconteceu há 44 anos foi muito importante para Portugal. Foi relevantíssimo para a instauração da democracia. Os atos que sucederam a essa manhã libertadora deram um contributo muito relevante para a consolidação do que se pretendia no dia 25 de abril de 1974. Mas não pensemos que esses factos são os únicos que interessam, como se fechássemos a porta da nossa responsabilidade de fazer democracia e de conseguir liberdade. Não. A porta não se fechou nem em abril, nem em novembro, nem nos meses depois desse abril e desse novembro. A porta tem que estar aberta todos os dias, em todas as circunstâncias, para que não nos limitamos nunca do nosso trabalho de dar contributos para essa democracia, para essa liberdade que uma nação unida nos trouxe no dia 25 de abril de 1974. Saibamos, por isso, interpretar os factos e vê-los nesta forma dinâmica e evolutiva. Saibamos perceber que hoje não deixa de ser importante evocar os heróis, relembrar o que tínhamos antes, mas é muitíssimo importante e relevante que nós convoquemos todas as gerações, todas as faixas etárias para trabalhar pela democracia e pela liberdade. Que não pensemos, nem queiramos transmitir aos mais jovens que alguém nos trouxe numa bandeja democracia, liberdade, desenvolvimento. Não. Alguém trouxe numa bandeja a oportunidade de nós fazermos democracia, liberdade e desenvolvimento. Mas todos temos que contribuir para que assim suceda. É desta forma que eu vivo hoje o dia 25 de abril. É esta a minha análise acerca das circunstâncias e dos factos. Mas, acima de tudo, é esta a minha percepção acerca do que nós devemos fazer hoje, numa cerimónia que é solene, que é evocativa de uma data, mas que, acima de tudo, é afirmativa daquilo que nós devemos ser enquanto comunidade. Muito obrigado.